Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Marília. Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda, nesta terça-feira, dia 5 de fevereiro. Vamos falar de tudo o que está acontecendo no mundo da bola, principalmente pelo lado do Marília Atlético Clube, até porque a notícia hoje pegou muita gente de surpresa. Ela envolve questões políticas, mas também respinga pelos lados do Alves Celeste, né? Até porque a Folha de São Paulo publicou uma matéria hoje dizendo de um esquema de propina para a renúncia do ex-prefeito de Marília, o Mário Bulgarelli, isso em 2012, e que respinga no atual presidente do Marília, Antônio Carlos Sojinha, que na época era diretor do DAEM, e segundo a matéria publicada na Folha de São Paulo, o atual presidente do Marília teria feito a negociação aí, em relação ao depoimento feito pelo Léo Pinheiros, ex-presidente da OAS, da empreiteira, que ele teria, o Sojinha, negociado com ele o pagamento de R$1 milhão para a renúncia do presidente, né? A propina paga para a renúncia do ex-prefeito Mário Bulgarelli, e também mais R$1,5 milhão para a campanha do ex-prefeito, do ex-prefeito Tiziano Toffoli, isso em 2012. Então a gente vai trazer algumas dessas informações. Tentamos o contato com o Sojinha agora à tarde, o celular dele está desligado, né? O Sojinha que é citado pelo Léo Pinheiros, ex-presidente da OAS, como o negociador do esquema que envolveu aí a renúncia do ex-prefeito Mário Bulgarelli e também da injeção de investimento na campanha de Tiziano Toffoli para prefeito da cidade, isso em 2012. A gente vai falar muito sobre essa situação envolvendo o presidente do MAC, né, porque ele ainda é presidente do Alves Celeste, apesar da gestão do futebol estar hoje com o secretário de esportes, Eduardo Nascimento. A gente vai falar do Marília também em relação ao futuro da base, o que vai acontecer em 2019, até porque a gente já noticiou em outras edições do programa que o seu Geraldo Garland, né, que é o maior investidor da Estádio BR, empresa que tinha a gestão da base do MAC até 2020, essa parceria não vai ter prosseguimento para os 2 próximos anos, né? Isso já estava previsto em contrato, apesar do vínculo de 4 anos, a cada ano a Estádio poderia ver se era viável a ela continuar com a parceria ou não com o clube. Isso não vai acontecer, mas a Estádio BR, que também é a escolinha, comandada pelo Marco Aurélio Jorge, ela vai continuar nas categorias sub-11 e sub-13. Em relação a sub-15, sub-17 e sub-20, ainda futuro indefinido. Então a gente vai tratar desses e outros assuntos, da preparação do MAC para o início da pré-temporada na próxima semana. Vamos colocar a entrevista com o secretário de esportes realizadas ontem, né, no gabinete do prefeito, ele que é o atual diretor de futebol do MAC, o Eduardo Nascimento, para falar aí do que vai o plano do Marília para essa bezinha, já que o MAC entra na competição para tentar uma das vagas de acesso. Enfim, programa recheado de informações, e a gente começa com as informações do esporte nacional e internacional, até porque hoje não temos neste meio de semana rodada dos estaduais, aliás, do Campeonato Paulista, mas temos jogos da Copa do Brasil e também da Sul-Americana, e envolvendo times brasileiros que estão na Libertadores e na Sul-Americana, jogos hoje. Por exemplo, a Chapecoense, pela Sul-Americana, joga às 9h30 contra o União de la Carrera, jogo fora de casa. Pela pré-Libertadores, temos aqui o jogo do Atlético Mineiro, que joga daqui a pouquinho, às 7h15, contra o Danúbio, lá no Uruguai. Outros 2 confrontos, mas que não envolvem equipes brasileiras. O São Paulo joga amanhã às 9h30. E pela Copa do Brasil temos ainda hoje às 9h30 o Fluminense, que vai enfrentar o River lá no Piauí. Fluminense que apresentou hoje de forma oficial a contratação do meia Paulo Henrique Ganso,
que deu até algumas alfinetadas no técnico do Santos, o Jorge Sampaoli. Para quem não se lembra, o Sampaoli foi quem pediu a contratação do Ganso quando ele estava no São Paulo e quando o técnico argentino comandou o Sevilha, só que lá na Espanha ele acabou não sendo aproveitado e o Ganso já mostrou algumas mágoas com o treinador argentino, o Jorge Sampaoli. Temos também aqui um jogo isolado pelo Campeonato Paulista, né, para finalizar a 5ª rodada entre Botafogo de Ribeirão Preto e São Caetano. O jogo também daqui a pouquinho, às 7 da noite. Para trazer já algumas informações, além dessa apresentação do Paulo Henrique Ganso, a outra informação de destaque do dia é que o atacante Daverson é cobrado por cusparada em clássico e recebe multa de 350 mil do Palmeiras. Então o Daverson acabou sendo multado pelas atitudes no clássico contra o Corinthians, na derrota por 1-0. Inclusive ontem, o atacante marilhense, né, o Osmar Cambalhota, que foi jogador do Palmeiras, deu uma alfinetada também no Daverson. Ele falou que na minha época a provocação com o rival era com bola na rede, né, e não com cusparada, com dancinha, brincadeirinhas e tudo mais. Também pegou pesado aí o ex-atacante de futebol, o marilhense Osmar Cambalhota, que mora aqui na cidade. Bom, para a gente tratar de vários assuntos relacionados ao Marília e ao esporte nacional, já ao meu lado o apresentador Ronaldo Medeiros. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge, amigo do programa Copa Toda. Essa questão primeiro em relação à mágoa do Ganso em relação ao Sampaoli, ele deve estar magoado com a diretoria do São Paulo também, porque ele fez de tudo para retornar para o tricolor. E a própria esposa do Ganso falou que o São Paulo não o quis. Né? E também eu acho que era compreensível. O São Paulo já tem o Nenê para a posição, havia acabado de contratar o Hernanes, não tem espaço. Não né? justifica, São Paulo, né? O São Paulo tem outras prioridades, né? Outros setores que precisam ser melhor investidos ao longo da temporada. E o meio-campo, acho que na minha visão, não era um deles. E um outro detalhe também, no meu modo de ver, é um jogador já ultrapassado, né, Jorge? Se ele mantiver o ritmo de jogo quando ele saiu aqui do Brasil, é um jogador muito lento para um futebol rápido como é hoje. Eu acho que ainda para o futebol brasileiro, eu acho que o Ganso é um jogador muito útil. Né? Eu acho que é claro que, até pela sua característica, e vários jogadores com essa característica têm muitas dificuldades, porque hoje o jogo de futebol ele é jogado mais pelas laterais, Ronaldo, porque o meio-campo ele costuma ser muito congestionado. Então o Ganso, não só no São Paulo, né, apesar da boa fase que ele teve com o Santos, ele teve dificuldades, né? Era um jogador que aparecia muito bem num jogo e depois voltava a ter destaque depois de 5, 6 partidas, até pelo fato de ser muito bem marcado e pela sua característica não privilegiar muito um jogo de alta velocidade. Mas eu acho que para o futebol brasileiro é um jogador ainda que pode acrescentar muito, né? O nível é bem diferente do praticado na Europa. Eu acho que aqui o Ganso ainda pode ter lampejos de destaque, até protagonismo aí no futebol nacional. E outro jogador que sinalizou um retorno para o São Paulo recentemente e que está pronto para voltar ao futebol brasileiro e propriamente ao Santos é o Alexandre Pato, né, Jorge? O Cueva já está praticamente de malas prontas para o Peixe, né? O São Paulo exercia um poder ainda de poder equiparar a proposta feita se ele fosse voltar ao futebol brasileiro, até porque havia uma cláusula no contrato, né, que se o Cueva voltasse ao Brasil, o São Paulo deveria ser consultado se igualaria ou ultrapassaria a proposta. São Paulo já demonstrou que não tem interesse, então o Santos deve acertar com o atleta algo em torno de 26 milhões de reais, né? Basicamente isso, e o São Paulo ainda tem 10% do peruano, que vendeu por 36 e ainda tem 10% numa possível venda aí do clube russo para o Santos. E a questão do Alexandre Pato também, né, Ronaldo, que você destacou, né? Só que aí parece que a diretoria do Santos já assustou um pouco com os valores, né? Assustou, Jorge? Assustou com os valores, tá no futebol chinês. O clube dele teve um problema aí sério, porque o proprietário se envolveu no esquema de corrupção na China, acabou sendo preso. Mas tem corrupção na China, Jorge? Tem em todo lugar, né, Ronaldo? Infelizmente, né? É um câncer, né? Do mundo. Em alguns lugares mais, outros menos, mas a corrupção, infelizmente, ela existe e ela é muito latente. Agora, o fato é, Ronaldo, que a vinda do Pato, claro, reforçaria ainda mais, qualificaria mais esse elenco, mas até pela questão dos valores, não sei se o Santos tem hoje esse aporte financeiro para trazer o Pato de volta. Acho que já está pagando alto no Cueva, algo em torno de 600 mil reais por mês, que eu já acho
um salário muito alto para um bom jogador, mas que tem problemas disciplinares sérios e precisam ser controlados. Em relação ao Pato, na verdade, ele sempre procurou voltar ao São Paulo, né? Como ele não tinha essa, aspas, né, um aval do Tianjin, que é o time dele lá na China, o São Paulo esfriou e foi atrás do Pablo. Agora parece que o Tianjin está querendo se desfazer do jogador também e agora o Santos aparece com essa prioridade. Agora, aqui ó, mas ainda o São Paulo ainda não descarta não ter o Alexandre Pato. Fala aqui, ó, se São Paulo e Santos sonham com o Alexandre Pato, esse desejo pode ficar mais perto de ser concretizado em breve. Isso porque o staff do jogador batalha para conseguir uma liberação do Tianhai ainda nessa semana. O contrato com a equipe chinesa termina apenas em dezembro desse ano, mas o jogador quer ficar livre no mercado ainda antes, né? Mas aqui não fala em relação a valores não, viu, Jorge? Mas a gente sabe que não é pouco, né? Não é pouco, né? Só aproveitar, Ronaldo, mandar um abraço para o Alan Bandeira, está acompanhando o nosso programa, obrigado. Esse é uma bandeira, viu? Esse é uma bandeira. O Léo Salvador também, ex-zagueiro do Marília. O Matheus da Santa dizendo boa noite. Ele está falando aqui, ó, quase 11 meses sem jogo no MAC. Tá difícil, realmente, né? E amanhã a federação deve divulgar já a tabela, né? Para sabermos com quem o MAC estreará, se vai ser em casa ou fora e contra um dos outros 5 adversários deste grupo 4 da competição. O Bandeira está falando alguma coisa do Palmeiras ou... Não, por enquanto só boa noite mesmo. Só boa noite? Só boa noite. Só oi, tchau, né? Ah, tá, só para entender. Tá certo, Jorge. Está aí então uma panorâmica dos principais times de São Paulo, mas eu queria destacar também, eu não sei se você teve a oportunidade, eu só peguei o finzinho ontem do jogo do RB Brasil, o Red Bull, né? Diante da Ferroviária, lá em Araraquara. Você chegou a ver alguma coisa? Não, Ronaldo, não vi. Nem o gol? Que eu não vi. Olha que baita gol que o jogador do RB fez aos 47 do segundo tempo. Um golaço de quem tem noção realmente de jogo amplo, Jorge. O goleiro da Ferroviária quis sair jogando rápido ainda para tentar a vitória e rolou a bola, né, com a mão para o meio campo. O jogador da Ferroviária estava meio desatenta e o volante do RB se antecipou e viu que o goleiro ainda estava adiantado e quase no meio campo já meteu por cobertura. O Jobson, né? É daquele tipo de gol assim que eu estou acostumado a fazer, Jorge. No videogame, né? Então foi um baita de um golaço, né? E o Rogério Gonçalves está dizendo aqui, Rogério Gonçalves, direto de Lins, na sintonia. Aliás, o Linense também está precisando dar uma melhorada, né, Jorge? Porque como caem aí equipes, 2 equipes, né, Jorge? Só 2, né? Você acha só, Só 2, de 16, mas você acha só? Eu acho só, poucas equipes. Jorge? Mas na Série A2, para você se manter, não acho difícil. Mas só, você acha? Para um campeonato que até o ano passado, por exemplo, na Série A3 tinham 20 equipes e caíam 6, hoje tem 16, caem só 2, acho muito mais fácil você se manter, com certeza. Mas vai ter que se desdobrar lá em Lins. Um abraço também ao Júlio, né? O Júlio João Pedro, né? O Linense é o 6º colocado, Ronaldo, tem 8 pontos e está na zona de classificação de momento. Olha que beleza, Jorge. Então se recuperou recentemente. Então, é que empatou na última rodada, né, Jorge? O Linense tem 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e aí 2 derrotas. E o Hélio Santiago também está nos vendo, né? O Aleph Rafael também, obrigado pela audiência, dando boa noite aqui para nós. Tá certo. No outro bloco já vamos falar de Marília, Jorge? Então, ainda temos alguns assuntos nacionais, mas a gente já vai começar a entrar um pouco no assunto Marília, né? Temos alguns assuntos sérios a tratar no próximo bloco já. Sério, Jorge? Né? Vixe, tô com medo, hein? Depois do intervalo comercial.
Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal, indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e vamos seguir com as informações de hoje. O Rogério, né, que é lá de Lins, que está acompanhando lá em Lins, ele está falando que acha que cai a Portuguesa e o Nacional. É difícil dois times da capital caírem assim, né, Jorge? Não sei, Ronaldo. Confesso que as o Nacional campanhas... está na primeira? Não, Série A2. Série A2? Série A2, isso. É a mesma divisão do Linense. Ele está dizendo aqui o também, Linense ou tá Penapolense. Na 2, Jorge. Linense na 2. Eu tô com o Linense na cabeça no Paulistão ainda. Olha só que coisa, hein? Linense na Série A2. Só aproveitar e mandar um abraço para o Jefferson Tomás, volante do Marília, que está hoje no futebol português, acompanhando nosso programa via Facebook. Também o Wilson Miranda, o Félix Vargas e também o Luiz Carlos Vidotto Nava. Obrigado a todos pela audiência. Tá certo. Pois não, Jorge. Bom, vamos entrar então um pouco no assunto do MAC, Ronaldo? Vamos lá, Jorge. Queria o que aconteceu de informação do dia hoje em relação ao presidente Antônio Carlos Sojinha, né? Para quem está acompanhando agora, né? Hoje a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre um dos braços da Operação Lava Jato e numa delação premiada do ex-presidente da OAS, né? De uma empreiteira que era muito ligada ao Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Léo Pinheiro acabou dando uma declaração, né, de que acabou revelando que em 2012, quando o prefeito Mário Bulgarelli ainda estava no comando da cidade, acabou renunciando ao cargo e, segundo essa delação, o Léo Pinheiro, que era presidente da OAS, ele, a pedido do atual presidente do MAC, Antônio Carlos Sojinha, ele pagou R$1 milhão
para que fosse pago ao ex-prefeito para renunciar ao cargo e o Tiziano Toffoli, que era o vice do Bulgarelli, assumir a prefeitura no último ano de mandato, né? Pelo menos é o que foi relatado na Folha de São Paulo, e que o Sojinha era o negociador, né? Ele que foi negociar com o Léo Pinheiros pessoalmente e trouxe esse valor de R$1 milhão para a renúncia do prefeito, né? do prefeito Mário Bulgarelli na ocasião. Isso em 2012, o Sojinha na época era presidente do DAIM aqui em Marília. Também cita nessa delação premiada que o Sojinha negociou mais R$1,5 milhão para a campanha do Tiziano Toffoli, que tentava a reeleição, né? Na época ele assumiu o mandato tampão depois da renúncia do Bulgarelli e ele se candidatou para as eleições, né, ao final de 2012, e segundo diz a matéria da Folha de São Paulo, o Sojinha teria negociado mais R$1,5 milhão de Caixa 2, cita a matéria, para injeção na campanha do ex-prefeito também, o Tiziano Toffoli, né? A gente tentou um contato com o Sojinha agora à tarde, o celular estava desligado, né? Não se pronunciou sobre o assunto. Claro, outras pessoas também foram citadas no caso, como o ex-prefeito também, o Vinícius Camarinha, mas aí já é uma parte da política, já é uma outra situação. A gente só levantou essa situação porque o atual presidente do Marília está envolvido nessa situação toda, né? Como eu disse, se o Sojinha estiver acompanhando o programa e quiser se pronunciar sobre o assunto, a gente deixa aqui à disposição, né? Lembrando que recentemente, né, o Sojinha acabou nomeando o Eduardo Nascimento, que é o secretário de esportes, como gestor de futebol do Marília Atlético Clube, né? O Sojinha agora não está mais tão engajado nas questões do futebol do Marília. Quem está nessa parte agora é o Eduardo, e o Sojinha, ele mesmo havia dito, né, participou da reunião do Conselho Deliberativo no último sábado, que estava mais vendo as questões burocráticas do Marília, de ações trabalhistas, de acordo com os acordos com a Justiça, e que essa parte do futebol ficaria com o Eduardo Nascimento, mas o Sojinha ainda segue como presidente do Alves Celeste. Vamos aguardar para que se pronuncie, né? Porque, infelizmente, esse dinheiro não veio para o Marília, né, Jorge? Para o MAC, vamos dizer assim, que poderia ter montado um time, ou pago jogadores aí, com condições de subir ou se manter na questão do futebol. Né? Em 2012, Ronaldo, é claro que a gente não sabe, né, não pode falar se houve ou não injeção de dinheiro no MAC, mas em 2012... o Sojinha assumiu o controle do futebol do MAC. Ele não era o presidente na época, se eu não estou enganado, ele era o vice-presidente, mas assumiu o comando do MAC, inclusive montou aquele time que era comandado pelo técnico Betinho, que tinha o Gerson Brejão como diretor de futebol, o Márcio Rossini como gerente, quer dizer, e trouxe atletas, né, contratou atletas na ocasião, em 2012, naquele Campeonato Paulista da Série 3, que o Marília chegou até o quadrangular final, né, acabou não conquistando o acesso, o Juventus e o Grêmio Osasco acabaram ficando com as vagas de acesso no grupo em que o Marília estava no quadrangular final, mas ele era o gestor do Marília na ocasião, né? E não sei se tem algo a ver ou não, o Marília na época pagava tudo certinho, 2012, depois acabou desandando um pouco na Série C do Campeonato Brasileiro, né? E aí houve até uma questão em que vários jogadores entraram com ação trabalhista. O campeonato, não sei se você se recorda, na ocasião, por conta de um imbróglio de uma equipe que pleiteava a participação na Série C, a competição foi adiada em quase 2 meses e isso acabou prejudicando o planejamento do Marília. O fato é, Ronaldo, que são só suposições, né? A gente não sabe ao certo se esse dinheiro também foi destinado parte a ele ao Marília Atlético Clube, mas isso já é uma questão da Justiça investigar e analisar. E é claro, volto a dizer, se o presidente do MAC quiser se pronunciar a esse respeito aqui no programa, o espaço está aberto. Na ocasião a gente comentava que não entendia o porquê, né, Jorge? Empresas ligadas ao governo do PT na ocasião não direcionava parte do recurso como patrocínio para o MAC, porque patrocinava várias equipes com a Caixa Econômica, por exemplo. Uma das era a Caixa Econômica. A gente fala, mas o Sojinha, na ocasião, era presidente do PT, aqui em Marília. O Tiziano era prefeito. E o irmão do Tiziano é o ministro Toffoli. E não vem algum aporte financeiro para ajudar o Marília? A gente comentava isso. E agora a gente está vendo aqui que, via Caixa 2,
Para onde ia o dinheiro a gente não sabe, né? Mas para o Marília com certeza não foi. Então, né, o que relata na matéria é que realmente foram aí, em termos de negociação, que o presidente Antônio Carlos Sojinha teria feito, né, segundo a matéria, mais de 2,5 milhões de reais, né? No caso, 1 milhão para pagar a renúncia do prefeito na época, o Mário Bulgarelli, mais 1,5 milhão de injeção na campanha de reeleição do Tiziano Toffoli, né? Isso é claro que essas informações que nós estamos passando aqui foi tudo divulgado em relação à delação premiada do ex-presidente da OAS, né? Uma das grandes empreiteiras do Brasil, né? O Léo Pinheiros, que acabou... Pinheiro, né? Léo Pinheiro, que acabou, então, entregando aí algumas situações envolvendo políticos, né? E, no caso, o presidente do MAC. Uhum. Vamos aguardar, né? O espaço está aberto para quem quiser se manifestar a esse respeito. A gente tem que aguardar. Lembrando, Ronaldo, para quem está acompanhando o programa também, o mandato do Sojinha como presidente do MAC, ele vai até 2020. É claro que depois dessa situação toda, dessa avalanche de denúncias e acusações, a gente não sabe o que pode acontecer. Pode acontecer até talvez essa nomeação do Eduardo como diretor-geral de futebol seja já um primeiro passo para essa transição, ainda mesmo antes do fim do mandato do Sojinha como presidente, né? Então a gente vai aguardar, ficar de olho nessa situação para sabermos se haverá algum dos desdobramentos enquanto a isso, né? O Sojinha, como eu disse, a gente tentou um contato com ele agora à tarde, o celular está desligado, mas assim que tivermos algum contato, que ele queira se pronunciar, a gente vai estar à disposição aqui e vai relatar a versão também do presidente do MAC. Tá certo. Mandar um abraço para o Crisão, nosso presidente do Conselho Deliberativo que está nos vendo, o Hélio Bissoli, corintiano, feliz com a vitória do Timão sobre a equipe do Palmeiras no fim de semana, né, Jorge? Também o Jorge Leonardo, que é o vice-presidente do Talentos 10, está acompanhando nosso programa via Facebook. Obrigado pela audiência. O Leonardo Oliveira também, fisiologista do Marília, né? Também assistindo ao nosso programa, o Thiago Giroldo, enfim, agradecendo sempre a grande audiência que nós temos nas redes sociais, mas também aqueles que nos acompanham via Canal 4. Hoje eu tive a oportunidade de bater rapidamente um papo com o técnico do MAC, Jorge, o Ricardo Costa, convidando inclusive para vir ao vivo aqui no programa. Ele falou: olha, Ronaldo, nesse primeiro momento deixa eu continuar com o meu trabalho de bastidores aqui, buscando informações de jogadores, porque eu não tenho nada em mãos ainda para apresentar para o torcedor maquiano. Mas entre sexta-feira e segunda-feira que vem, ele estará aqui no programa, Jorge. É uma boa até para a gente bater um papo com o Ricardo Costa, né? Um técnico jovem de apenas 37 anos e que já tem um currículo muito interessante nesta última divisão. É claro também, Ronaldo, observando, eu me recordo que em 2016, quando ele foi campeão com a Portuguesa Santista, da Bezinha, que tinha uma parceria na época com o Santos, ele comandou a Portuguesa no início do Campeonato Paulista da Série A3. Acabou ficando algumas poucas rodadas, foi demitido. Depois, nesse mesmo ano, em 2017, né, quando ele disputou a A3 com a Portuguesa Santista, ele logo depois assumiu o São Bernardo. Aí ele comandou o time na Bezinha, fez a montagem, foi vice-campeão da Bezinha, conseguiu acesso com o São Bernardo. Na temporada seguinte comandou o São Bernardo na Série A3, mas também não teve sucesso. E aí depois, no ano passado, comandou o São José na Bezinha. E esse ano havia sido contratado para o seu terceiro trabalho consecutivo na Série A3, no comercial, mas aí acabou sendo demitido com uma rodada, né? Perdeu em casa para o Noroeste, em Ribeirão Preto, e acabou sendo demitido. Então, é um treinador que tem um currículo muito interessante na Bezinha, mas ainda tenta se consolidar em divisões maiores do futebol paulista. Sem dúvida. Estamos quase no finzinho do primeiro bloco. Lembrar que o Campeonato Paulista tem sequência daqui a pouco também, né, Jorge? Falta um jogo para ser realizado hoje. O Botafogo pega a equipe do São Caetano, é isso, São Caetano. Só para destacar aqui, Ronaldo, o Elinho Bissoli está falando assim, manda um abraço para o Carlitos Teves, que está assistindo lá na Argentina. Hoje ele faz 35 anos. Carlitos Teves? Carlitos Teves. Tem um que está aniversariando hoje, que eu não lembro quem que é, uma pessoa aí famosa também, viu, Jorge? Hoje, quem que seria? Não o Neymar, não. O Neymar já foi. Né? É o Neymar mesmo. Não o Neymar, não. É o Neymar mesmo. Hoje é aniversário do Neymar, Jorge. 27 anos, tá ficando velho, é o Neymar também.
Eu não pude ir, falei que eu tinha um programa aqui com entendi. você, não Obrigado. dava para ir no aniversário dele lá em Paris. Obrigado pela deferência. Sim, Jorge. falei, olha, Neymar, não vai dar dessa vez, fica para uma próxima. Ele insistiu muito, viu, Ronaldo? Eu imagino. Mandou a passagem de avião, tudo que eu tinha direito. Falei, infelizmente não dá, Neymar, tem um compromisso ferrenho com o Ronaldo lá, programa com a bola toda, tem que levar as informações do MAC. Obrigado. Dessa vez não vai dar para ir no seu aniversário, mas fica tranquilo que no próximo irei. Legal. Depois do... Não, temos 2 minutos aqui para falar nesse bloco ainda, Jorge. Cristiano Ronaldo também faz aniversário hoje, o Elinho Bissoli está lembrando. Será? Cristiano Ronaldo. Será Acho que o do Neymar foi ontem, hein, Ronaldo? Foi ontem, Jorge? Foi ontem, acho que do Neymar. O do Cristiano Ronaldo que é hoje. É? Nome de craque também ou não? O nome Cristiano desse Ronaldo? tem que jogar bola, né, Jorge? O nome desse aí tem que jogar bola. Ô, Ronaldo, só para quem está nos acompanhando, no próximo bloco a gente vai falar sobre a questão da parceria de base da Stadium BR com o MAC, que praticamente já está encerrada, mas o que vai ficar pela frente, né? O MAC vai ter base o ano que vem, vai disputar alguma categoria no Campeonato Paulista. A gente conversou com o Marco Aurélio Jorge, que inclusive vai vir aqui na quinta-feira para bater um papo, esclarecer mais situações a respeito dessa parceria, né? Que ela foi iniciada de base com a gestão do Sojinha de 2017, ela tinha um contrato até 2020, mas há uma cláusula nesse contrato de base que a todo final do ano a empresa pode rever a questão da parceria, pode rompê-la, no caso, de forma até unilateral. E a gente vai comentar sobre isso no último bloco, além de a gente colocar a entrevista, que ontem não deu tempo de a gente colocar no programa, do Eduardo Nascimento, falando da pré-temporada, até porque ontem ele esteve na apresentação do técnico Ricardo Costa. Tá certo. Lembrando que, embora o Corinthians tenha ainda tentado o Guilherme Arana, mas mesmo que ele venha, Jorge, não vai dar para inscrevê-lo na Copa Sul-Americana. Né? Ronaldo, só para destacar aqui, o nosso amigo Matheus da Santa dizendo, Neymar, Cristiano Ronaldo e Carlitos Teves. Aniversário dos 3 hoje. Dos 3? Dos 3 hoje. Obrigado, Matheus. Bom, eles têm algo em comum, Jorge. Tem algo em comum. Eles são aquarianos como eu. Por isso que joga a bola que jogam como eu. Você entendeu? Você acha que minha bola vem de qualquer lugar, Jorge? Vem da proximidade aí também, tá vendo? Então, para encerrar, o Guilherme Arana não está, se vier, não pode jogar contra o Racing, né? E o pior, o lateral esquerdo do Corinthians, o Avelar, né, que fez o gol contra o Palmeiras também, está suspenso do primeiro jogo e vai ter que ter um garoto o jovem Carlos Augusto na posição, que já é uma temeridade, né, por um garoto desse tamanho. Na verdade é um jogo da Copa do Brasil, é isso, né? Sul-Americana, Jorge. Sul-Americana? Sul-Americana. Pela Sul-Americana? São as primeiras fases, é claro que já é eliminatório, mas acho que o Corinthians tem um time competitivo para enfrentar um time na Sul-Americana. Depois do intervalo comercial, o assunto é Marília Atlético Clube e nós voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá para ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios,
cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e vamos para os nossos assuntos locais, não é, Jorge? Bom, voltando ao assunto Marília Atlético Clube, né, em relação ao presidente, a tudo que aconteceu da questão da ligação com a Lava Jato, em que o Sojinha está envolvido, a gente já falou no bloco anterior, a gente vai falar nesse bloco agora sobre a parceria de base com a Estádio BR, né? Para quem não se lembra, desde que o Sojinha foi eleito presidente em outubro de 2016 para o mandato 2017 até 2020, logo já no seu início da gestão também foi feita uma parceria de gestão das categorias de base, que ficaria com a empresa Estádio BR, né? Os 2 primeiros anos tudo ok. Agora, para 2019, Ronaldo, a informação é que já foi até, a gente já levantou aqui, a parceria ela está finalizada, né? Não há um interesse da Estádio BR na renovação. Apesar do contrato de 4 anos, há uma cláusula dizendo que todo final de temporada as duas partes podem rever o contrato e qualquer uma delas pode romper de forma unilateral, sem o pagamento de nenhum tipo de multa. E a informação que a gente tem que realmente, por parte da Estádio BR, o seu Geraldo Garla, né, que era o grande investidor, não quis a permanência da parceria por vários motivos, né? Talvez já deva ter gastado muito dinheiro com o Alves Celeste. O ano passado ele não só na base, mas ajudou também no profissional. E a informação que a gente tem é que ele está meio desgostoso com o futebol e por isso acabou então não permanecendo com um contrato de parceria. Até por conta disso, Ronaldo, a Estádio BR ela se desmembrou em 2 partes. A parte de formação de atletas, ela vai continuar com o Marco Aurélio Jorge, que era um dos sócios, né, o Marcão, e a parte esportiva de agenciamento de atletas continua com o seu Geraldo Garla e com o Caio Bássiga. Então, a Estádio BR, no caso de agenciamento de atletas, tem vários jogadores que inclusive já passaram pelo Marília, está agenciando a carreira desses atletas, e o Marcão vai ficar com a parte de base, né? No caso de formação, mas aí já é uma questão da escolinha, né? Uma questão de escolinha e não de investimento, um aporte financeiro como fez em relação ao Marília nos últimos anos. Eu perguntei ao Marcão, né, se em meio a tudo isso, se a Estádio vai ter alguma equipe de base no Campeonato Paulista, né? Porque é o Campeonato Sub-11, 13, 15, 17 e 20. Uhum. Ele disse que, assim como o ano passado, vai permanecer com o Sub-11 e Sub-13, né? Que até porque a escolinha, os pais ajudam nas despesas, né? No caso, já conversou também com o diretor de futebol, Eduardo Nascimento, que disse que vai ajudar com algumas situações de ônibus e tudo mais, isso é possível, né? Ele, no caso, como secretário de esportes, mas que nas categorias 15 e 17 não há nada definido. Vai ter uma reunião essa semana com o próprio Eduardo Nascimento para saber da possibilidade de qual o custo de se manter 2 categorias como essa, mas o fato é que do 20 por enquanto não há uma definição, até porque como o MAC caiu para a última divisão do futebol paulista, o campeonato estadual Sub-20, o MAC só disputa da 2ª divisão e que só começa em agosto, então até lá muita coisa pode acontecer. Mas o fato é que se de repente o MAC, o próprio Eduardo Nascimento, quiser fechar com uma outra empresa ou com outro grupo de empresários para administrar a base do Marília, é possível porque a Estádio BR já abriu mão da sua parceria com o clube. E por falar nisso, até então o Badinho também era contratado. Muita gente imaginava que ele era contratado do MAC e nunca teve contrato com o MAC em si, né, Jorge? Ele tinha contrato com a Estádio BR. Isso, e que já foi também, no final do ano, né? Na verdade, Ronaldo, eu não sei se foi no final do ano ou no final da Taça São Paulo já, né? Parece que já houve, não só com o Daniel Sabino, mas com outros profissionais que também tinham uma ligação com a Estádio BR, o preparador físico, o Dalto Casagrande, o de goleiros, o Guilherme Silva, né? O Sorriso. O Leonardo, eu sinceramente não sei se ele tinha esse vínculo com a Estádio, mas o fato é que eram profissionais que já trabalharam na Estádio BR e estavam servindo ao Marília por conta da parceria. Agora, com o fim dela, né, cada um segue sua vida. Em relação ao Badinho, por exemplo, ele começou um trabalho a ser desenvolvido hoje na Secretaria Municipal de Esportes, né? Foi nomeado
no cargo em comissão que estava vago e faz parte hoje da Secretaria Municipal de Esportes. O Daniel já fez esse trabalho até mesmo em paralelo, muitas vezes com um trabalho dentro do Marília Atlético Clube na base, né? O Daniel Sabino, já outras gestões também, né, municipais, já comandava, por exemplo, já comandou muito tempo futebol de campo e futsal feminino, o futebol de campo masculino, o futsal masculino, né, nas competições de Copa TV Tem, em Copa TV Record. Então, é um profissional que sempre conquista bons resultados, né? Então, o Eduardo viu nele essa possibilidade de levá-lo para a Secretaria de Esportes. Mesmo porque o Marília vai sediar os Jogos Abertos, né? Jogos Abertos esse ano, claro bem, que não vai só ter essas modalidades com a bola nos pés, né, Jorge? Mas às vezes com a bola na mão também. Exatamente. E outros artes marciais e coisa que o valha. E até por conta disso, Ronaldo, falando até da ligação da Estádio BR com o poder público, né? A Estádio BR no futebol era a escolinha daqui da cidade que até o ano passado representava a secretaria, né, nas competições do estado. Inclusive foi campeão ano passado sub-11, né, da fase estadual. Então, no futebol, a Estádio sempre representou a Secretaria de Esportes nas competições do estado, né? E eu acredito que essa parceria continue, mesmo com o seu Geraldo Garla também tendo desmembrado, né, ao lado do Marcão, desmembrado a Estádio BR para uma empresa que agencia a carreira de atletas e uma outra empresa que aí trabalha com a formação em escolinhas, no caso, a do Marcão. Ok. Bom, em termos de base é isso. Fora a base, Jorge, no profissional? A preparação, né, a pré-temporada está para começar agora na próxima segunda-feira, dia 11, né, até com um clima mais de avaliação. Alguns jogadores serão observados pelo técnico Ricardo Costa, da cidade, talvez até indicação de alguns empresários. E aí, pelo que eu entendi, de fato, a pré-temporada vai começar em março, né, com a chegada talvez já de jogadores que o técnico Ricardo Costa entenda que seja necessário para participar dessa preparação. Mas antes de a gente comentar sobre isso, Ronaldo, vamos colocar a entrevista do Eduardo Nascimento, que é o diretor-geral de futebol do MAC, que claro que esteve ontem na apresentação do técnico Ricardo Costa. Ontem, como a gente tinha muitas informações, não deu para a gente colocar a entrevista do Eduardo, e ele fala hoje aqui no programa Com a Bola Toda como vai ser essa pré-temporada e sobre o anúncio, a apresentação oficial do Ricardo Costa. Vamos acompanhar. Boa noite. Perfeito. Meus cumprimentos a todos os telespectadores. Realmente começa hoje. Hoje foi a apresentação oficial do Ricardo. Ele esteve aqui numa outra oportunidade, mas apenas conhecendo as dependências do clube, né, conhecendo a cidade. E hoje a gente apresenta ele de forma oficial, aqui com o prefeito Daniel. E reitero sempre isso. Não é a prefeitura que está assumindo a máquina, nada disso. Mas o prefeito nos incumbiu nessa tarefa de auxiliar, de apoiar e de ajudar o Marília, né? Ele também vai estar ajudando e colaborando, o prefeito enquanto cidadão, usando o prestígio do prefeito, para que a gente possa, o MAC de novo, voltar aí a brilhar novamente no futebol. E a apresentação do Ricardo hoje, eu acho que dentro daquilo que tínhamos à disposição e dentro do perfil que queríamos para um treinador jovem, um treinador que conhecesse essa divisão e um treinador vencedor. O Ricardo reuniu todos esses requisitos. Eu acredito que a gente já começou bem, né? Espero em Deus que dê tudo certo e que o Ricardo, juntamente com o plantel, a equipe que ele já está trabalhando para montar, devolva a alegria do marinense e o orgulho de torcer para o Marília Atlético Clube. Eduardo, dia 11 agora começa a pré-temporada. Já tem definido o local para treinamentos, os campos e também em relação aos atletas, se eles ficarão alojados no estádio ou ficarão em hotel? Você já tem essa programação, esse planejamento definido? Vão ficar no estádio, alojados no estádio. Aí os campos de treinamento são os mesmos. Os campos do município, nós temos o Mineirão, temos o Campo Sola, temos o Simonai, temos o campo dos bancários. O Marília sempre tem uma parceria com o Country Club, né? Então sempre vai ser esses campos. E os coletivos aprontam o próprio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Dia 11 inicia esse trabalho, ainda não é... Eu acredito que no mês de março, sim, que aí nesses 30, 40 dias, que aí sim vai começar efetivamente o trabalho. Eu queria saber em relação à base, tudo bem que você está agora no profissional, mas a gente sabe que o Marília tem uma parceria com a Estádio BR para a utilização dos
jogos de base, sub-11, 13, 15, 17, 20. Você, como novo gestor, vamos dizer assim, do Marília, já conversou com a empresa para saber da possibilidade deles continuarem esse trabalho de base, ou se não vão continuar? Porque a informação que a gente tem é que o Sr. Geraldo Garla está diminuindo os investimentos, né, até porque era um dos parceiros do Marília. Como é que você está vendo essa situação? Se já houve algum contato com o Marco Aurélio Jorge, da Estádio BR, para saber o que vai ser feito em relação à base? O Marco Aurélio Jorge, além da parceria que ele tem com o Marília Atlético Clube, ele também tem com a secretaria. Até porque a Estádio BR também é que nos representa nessas categorias em eventos do Estado. Então, a tendência natural é continuar essa parceria com a Estádio BR. Sobre a questão das contratações do técnico Ricardo Costa, você vai tratar pessoalmente com a negociação desses atletas em termos de salários, ou o Eduardo vai ficar uma outra pessoa responsável? Nós mesmos, eu e o Ricardo, vamos estar tratando dessas contratações, claro que discutindo com a diretoria. O pessoal aqui da cidade que também quiser ter uma oportunidade, ele vai poder participar de algumas peneiras, de algumas avaliações? Como vai funcionar isso? A gente está fazendo uma previsão para o dia 11. A gente até pediu isso para o Ricardo para que ele desse a oportunidade para ver alguns atletas da cidade, caso ele tenha interesse, poder até utilizar esses atletas. Esse vai ser o caso também dos dois meninos do Babaçu, que jogaram a copinha, que estão alojados no... Todos os atletas terão que ser avaliados pelo Ricardo, pelo treinador. É ele que vai dar a palavra final. Se ele disser que o atleta é interessante e que o atleta está dentro do perfil que ele precisa para o clube, o atleta continua. Se ele disser que não, o atleta não continua. Só uma última pergunta, Eduardo. A contratação do Ricardo, você já explicou, né? Um técnico que tem um currículo interessante na Bezinha, você assumindo pela primeira vez como gestor do Marília. Sabe que a cobrança é bem forte, né, Eduardo? Um time que já vem de rebaixamento nos últimos anos e que tem, entre aspas, a obrigação de subir. Como você encara esse desafio nesse seu primeiro trabalho como gestor do Marília? Olha, é que eu e o prefeito temos conversado muito, né? A gente está assumindo agora, então eu não posso ser responsabilizado pelo que aconteceu para trás, né? Marília, para mim, começa a viver a Marília agora, né? Mas a gente tem consciência do desafio e da responsabilidade. O prefeito está nos confiando também esse trabalho, então eu tenho certeza absoluta aqui com o apoio do prefeito, apoio da diretoria, conselheiros, apoio dos maquianos, empresários, enfim, das forças vivas da cidade, nós vamos recolocar a Marília, como já disse anteriormente, no local de destaque que o Marília sempre mereceu e merece. Não tenho por que correr, pelo menos em nível de contratação, nesse mês de fevereiro, né, Jorge? Ronaldo, é o que a gente sempre diz, né? Claro que o torcedor está um pouco impaciente ainda, né? Poxa, né? Mas já tem time já se preparando, já tem time com técnico trabalhando, e por que o Marília não, né? A gente volta a reforçar aqui, Ronaldo. A Bezinha vai começar no dia 7 de abril. Quer dizer, temos ainda 2 meses para a competição. E outra, a gente está falando da última divisão do futebol paulista, né? Que a gente considera um semi-amador. Além do fato de você ter uma competição com atletas até 23 anos, Ronaldo, a outra situação é que os jogos são apenas uma vez por semana. São os fins de semana. Então, não tem aquela correria, né? Aquele estrangulamento no calendário, como acontece Série A1, A2 e A3, que você joga no domingo, depois na quarta, domingo, quarta. Então, é um campeonato mais longo, que te dá um tempo maior de recuperação. É uma competição totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado nas 3 primeiras divisões do futebol paulista. Então, eu acho que tem que ir devagar, até mesmo em relação ao nível dos atletas. A gente sabe muito bem que os bons atletas com essa idade até 23 anos, eles estão empregados hoje, seja na Série A1, Série A2, Série A3 ou outros estaduais. Claro que tem gente boa aí dessa idade que não conseguiu nenhum clube por estar voltando recentemente de uma lesão ou por não ter se encaixado em uma outra agremiação, mas são raros esses casos. Os principais mesmo são aqueles que estão em atividade nessas outras divisões maiores em outros estaduais. Então não adianta a gente montar um time agora, completo agora, porque depois vai ter muita gente boa à disposição. Quando a maioria dos campeonatos estaduais terminar a primeira divisão, que vai acabar aí final de março, começo de abril, ainda não vai ter iniciado a Bezinha, ou vai estar nas 2 primeiras rodadas. Então, você tem essa possibilidade de trazer esses atletas que, primeiramente, Ronaldo, você não vai nem precisar realizar uma preparação física, eles já vão vir prontos fisicamente. Sim. Vão vir prontos. E, tecnicamente, então, melhor ainda. Então tem que tomar com um certo cuidado. Eu acho que se já está começando com essa grande antecedência,
que seja mesmo um processo de avaliação, né? O Ricardo Ricardo Costa, técnico do Marília, tem essa capacidade, né? O grande diferencial dele aqui, a gente já destacou aqui, até mesmo ontem, né? É a montagem dessas equipes nos últimos 3 anos, onde ele conquistou acesso em 2016, 2017, foi até a semifinal em 2018, né, o ano passado. O grande diferencial foi a montagem do elenco e a preparação. Então o Ricardo Costa conhece muito bem, então ele sabe o tempo necessário para que seja feita uma pré-temporada e o estilo, né, e o perfil desses atletas que também vão ajudá-lo ao Marília brigar pelo acesso. Então eu acho que a gente tem que ir devagar, a gente está lidando com um treinador que é especialista nessa divisão, conhece muito bem, trabalhou nas últimas 3 temporadas com sucesso. Então não é um treinador que subiu há 5 anos atrás, né, ou que é a primeira vez na Bezinha, mas que subiu em Série A2, Série A3. A gente está falando de um cara que é especialista na 4ª divisão. Eu acho que... Fala o nome do jogador, ele sabe de cor e salteado quem quer. Vale dar esse voto de confiança ao Ricardo Costa, que nesse primeiro momento deve avaliar alguns jogadores, aqueles que o ano passado defenderam o Marília no Campeonato Paulista Sub-20, esse ano não tinham mais idade para a Copa São Paulo, aqueles que disputaram a Copinha e também outros jogadores da cidade, ou até mesmo indicação de alguns empresários. Eu acho que esse é o momento de avaliar. Eu acho que quando você está numa Bezinha, Ronaldo, essa situação de peneira, avaliação, eu acho que ela é muito válida, porque você está tratando com jogadores até 23 anos, né, em uma competição que é um semi-amador. Então eu acho que é válido isso e a gente espera que esses processos possam ser feitos e que principalmente não falte recurso financeiro para que tudo seja realizado. Salários, estrutura, alimentação, né? Já incumbe aí também na questão de estrutura. Que eu acredito que isso não vai faltar, até porque a própria prefeitura já demonstrou um apoio maciço. Claro que não com verba pública, porque isso é proibido, mas com a influência não só do prefeito Daniel Alonso, mas também como do seu secretariado para conseguir recursos para gerir o Marília nessa temporada de 2019. Vamos esperar aí, dá tempo ao tempo, não adianta querer colocar a carroça na frente dos bois, ainda é muito cedo realmente, muito cedo quando a gente fala, não, o time é esse. Né? Você chega até sem fôlego até lá, né, Jorge? Então, vamos aguardar, vamos dar tempo ao tempo, vamos ver jogadores que estão despontando aí nessa 3, nessa 2, para poder fazer uma avaliação melhor. E para quem não sabe, né, o Marília está no grupo 4 da Bezinha, com outras 5 agremiações, o Elo Esporte de Capão Bonito, Itararé, os 2 times de Assis, o Vossen e o Assisense, e a Santa Cruzense de Santa Cruz do Rio Pardo. Os outros 5 grupos com 7 equipes, e na primeira fase todos jogam entre si dentro dos grupos e os 4 primeiros colocados vão avançar, né? Então, Marília dificilmente não vai passar dessa primeira fase e a gente espera aí que o Alves Celeste faça uma excelente campanha e possa brigar de fato por esse acesso. Ok. Mais alguma informação? Não, e amanhã, né, Ronaldo, a gente fica na expectativa de possivelmente a federação já divulgar a tabela. Eu estou procurando aqui ver se de repente não, por enquanto não, mas vai ficar para amanhã mesmo, vai ficar para amanhã, até porque pelo Estatuto do Torcedor são 60 dias com antecedência para divulgação, é necessário. Amanhã, dia 6, a competição está marcada para o dia 7, então a tendência é que amanhã, no mais tardar, na quinta-feira, já tenhamos aí a definição da sequência de jogos do Marília na primeira fase e principalmente quem será o adversário da estreia, se será em Marília ou fora de casa. Um abraço para o Sérgio Riz, que está nos acompanhando, e o Valdemir Almeida, lá direto de Santos, das belas praias santistas, nos acompanhando também. Um abração a ele. Tem algum abraço? Bom, vamos lá, Ronaldo. Na minha parte de abraços, eu vou mandar aqui para o José Marcos Santos, o Chiquinho lá do Jornal da Manhã. Vou mandar aqui também para o Di Modenese. E um abraço especial, Ronaldo, para o seu Luiz Sioca, que está fazendo hoje 75 anos e acompanha o nosso programa, é fãzaço do programa. Obrigado, seu Luiz, pela audiência. Continue conosco e que o senhor tenha muita saúde. Ele que está sempre lá no Bento de Abreu, um grande amigo do Carlos Bulho Fonseca, do Carlão, que também não perde uma edição do nosso programa, o Hélio Fernandes, roupeiro do Alves Celeste. Muito obrigado a todos pela audiência. O programa Com a Bola Toda fica por aqui, voltando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.